Tudo bem, gente? Mais um projeto no Gabinete com o Pastor, mas antes desse vídeo eu gostaria de pedir desculpas, porque semana passada a gente não colocou no ar por conta de um sepultamento. No dia da gravação, eu tive que fazer um sepultamento às pressas. Vida de pastor é assim mesmo, então nos perdoa, mas hoje estamos aqui novamente. O tema de hoje é a seguinte pergunta que me mandaram. Pastor, o que é maturidade espiritual? Quando eu sei que estou maduro espiritualmente? Em primeiro lugar, maturidade espiritual é um termo que a gente usa, mas a própria Bíblia, não essa expressão maturidade, nos compara a nossa caminhada espiritual, a nossa vida espiritual com a nossa vida humana e terrena, com as fases da nossa vida. 1 de Pedro, por exemplo, 2:2 vai dizer que assim como meninos recém-nascidos que desejam afetuosamente o leite da sua mãe, nós também devemos desejar o leite racional e não falsificado para que a gente vá crescendo. A ideia de Pedro aqui é justamente essa, comparar um recém-nascido com alguém que acabou de nascer de novo. Inclusive, essa é uma temática que o próprio Senhor Jesus, ao falar com Nicodemos, em João 3, ele vai falar que necessário é nascer de novo. Assim como uma criança não tem noção de muita coisa, tem que aprender muita coisa, tem que aprender a andar, a falar, a se portar e por aí afora, assim é o cristão que nasce de novo. Tem que aprender a refazer os seus passos, sua vida, escala de valores, seu comportamento, tudo novamente, agora pelo prisma do cristianismo. Dando essa breve introdução, eu gostaria de falar primeiro o que não é maturidade espiritual. Preste atenção nisso aqui. Eu quero começar com o dom. Dom espiritual não é maturidade espiritual. 1 Coríntios 1:7, Paulo vai dizer que aquela igreja tinha todos os dons, Vai dizer assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era uma igreja que tinha os dons espirituais. Isso no capítulo 1. Mas logo à frente, no capítulo 3, Paulo vai falar que eles são carnais. Logo no versículo 1 do capítulo 3, Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Isto é, a mesma igreja que tem dons era menino. A expressão menino aqui é justamente imaturo. É justamente essa ideia de falta em vocês maturidade espiritual, embora você tenha dom. Então é um grande erro achar que por estar pregando, entregando profecia, tem visão, tem revelação, essa pessoa tem um dom, acabou, ela já é madura espiritualmente. É um grande erro pensar assim, como eu te mostrei aqui agora na igreja de Coríntios. Então, dom espiritual não é maturidade espiritual. Dá uma pausa aí. É possível que uma pessoa extremamente instrumental na presença de Deus seja extremamente infantil. É possível uma pessoa ter um dom gigantesco e ser um crente Nutella, como diria aí essa juventude, cheio de mimimi, gugu dadá. É possível sim. Então, dom espiritual não é maturidade. Segundo ponto que não é maturidade espiritual. Tempo de igreja não é maturidade espiritual. Tempo de igreja não é. Hebreus capítulo 5, versículo 12 está escrito assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O que o autor dos Hebreus está querendo dizer? Pelo tempo que você está aí, rapaz, na presença de Deus, já era para você ser mestre. Mas ainda tenho que te ensinar o beabá. Não pode isso, não pode aquilo. Então, a carta aos Hebreus está dizendo, você tem tempo para ser mestre e ainda continua sendo imaturo espiritualmente. Pastor, eu tenho 30 anos na caminhada. Você pode ser imaturo ainda assim. Até porque, fazendo um paralelo da vida natural com a espiritual, existem jovens muito maduros e existem pessoas já de meia idade, cabelo branco e extremamente infantis. Existem jovens extremamente compromissados, chefe de família, já é pai, já é marido. E existem homens de 35, 40, 50 e até mais que vivem ainda na barra da saia de sua mãe ou mesmo agem de forma imatura em relação à vida. Então, tempo de igreja não é maturidade espiritual. Deu para compreender isso? Bom, agora que você entendeu isso,
eu quero falar o que seria maturidade espiritual. Olhando para a igreja de Coríntios, a gente percebe que Paulo vai dizer que eles são meninos e carnais, logo no capítulo 3, porque eles vivem em contendas, dissensões, guerrinhas e por aí afora. Eu trouxe aqui o seguinte, olha, a falta de maturidade espiritual gera em nós facções, guerrinhas, dissensões desnecessárias. Aí eu te digo, a pessoa pode ter um dom espiritual e ser imatura a ponto de não falar com seu irmão. Então deixa eu te falar uma coisa, não me diga assim diz o Senhor, se você não dá nem a paz do Senhor para o teu irmão, porque esse seu assim diz o Senhor não é legítimo. Como pastor, eu já pude atestar e comprovar que a vida espiritual autêntica, ela passa pela comunhão com os irmãos. Se eu não falo com alguém por bobeira, se eu não falo com outro por isso, por rincha, por guerra, por dissensão e facção, isso está longe de ser maturidade espiritual. Por isso que eu digo, não me diga assim diz o Senhor, se você não fala com o seu irmão do lado. Isso é um sinal claro de imaturidade espiritual. Bom, a maturidade espiritual ela pode ser medida, se é assim que eu posso dizer, pelo discernimento espiritual. Agora eu estou falando o que é maturidade espiritual. Discernimento espiritual. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 2,15 que o homem espiritual discerne bem tudo. Em outras palavras, né? O discernimento espiritual é um ponto-chave para eu entender a minha maturidade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se a gente discernir que as pessoas não são nossos inimigos, nós vamos ter maturidade espiritual e aí o que falarem de nós não vai nos tirar da igreja. O que falarem de você não vai te impedir de caminhar, porque a tua guerra não é com A, não é com B, não é com fulano, não é com Beltrano. Essa maturidade espiritual, fruto do discernimento, vai ajudar a sua caminhada a ser mais longa. Segunda coisa que é evidência da maturidade espiritual, o compromisso com o reino de Deus. Existem pessoas que qualquer coisa que acontece, desistem do seu chamado, param de caminhar, abandonam o que estão fazendo, larga para lá, larga a Bíblia para lá, volta para o mundo, volta para o carnaval, volta para a cabeleira do Zezé, volta para o boteco, volta para tudo. Esse é um sinal claro que te falta maturidade espiritual. Se um dia um homem te tirou da igreja, é porque você não entrou lá por causa de Jesus. Esse dia num gabinete uma irmã falou, pastor, está acontecendo isso na igreja, isso com fulano, isso. O senhor não vai fazer nada não? Vou fazer, mas é necessário que o fulano tenha experiências ruins. Não me fale de maturidade espiritual se você nunca se decepcionou na igreja, nunca se frustrou, porque isso faz parte da caminhada. Todas as experiências ruins contribuem para a nossa maturidade espiritual. Você tem uma cicatriz no teu braço aí, uma vacina chamada BCG, doeu, tá marcado, mas ela te imunizou. Assim são as decepções, assim são as tristezas que a gente vive no meio da congregação. Sem elas, jamais alcançaríamos a maturidade espiritual. E o terceiro e último lugar aqui que evidencia a maturidade espiritual, olhando para Coríntios, é uma pessoa que evita contendas e dissensões e se dedica, o foco dela é Jesus. Não fica de facção na igreja. Ah, fulano é meu grupo. Não, mas eu sou do fulano. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Coríntios tinha isso. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou do Rodrigo. Não, eu sou do pastor. Não, eu sou disso. Isso é uma evidência clara de imaturidade espiritual. Quem está pregando não importa, o importante é que a palavra está sendo pregada. Quem está louvando não importa, nós não podemos ficar presos a pessoas, a denominações, a instituições. A gente tem que adorar ao Senhor e ser fiel à sua palavra. Eu sei que tem muita coisa para eu falar ainda, mas o Gabinete com o Pastor, isso é uma síntese do assunto, tá certo? Deus te abençoe, rumo à maturidade espiritual, irmãos, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Amém.